Olá, boa noite. Que delícia estar aqui de novo para começar mais um papo holístico. Dei uma parada aí, né, gente? Um tempinho sem vir aqui. Andei com os problemas em casa, minha mãe doente, indo para o hospital. Enfim, as coisas se normalizaram, já está tudo bem, tudo caminhando, é processo, né? É um processo um pouco longo ainda, mas já está sendo possível voltar para o ritmo normal. Boa noite, Rita, boa noite, Ducler, que bom vocês aqui, feliz, né, com todos que vão entrar, porque hoje eu trouxe um assunto muito importante para a gente falar, que é sobre a normalidade, né? Que é sobre até um nome que foi criado chamado normose. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E se nós não queremos ser normais, então como não ser? E o que fazer para transformar as coisas que não dá para aceitar por normal? A Ana também, que bom, Ana, você aqui, minha linda, falando que está muito feliz com o retorno. Eu que estou feliz de poder estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma alegria muito grande, né? A gente ter essa oportunidade de trocar. Então, para quem está entrando a primeira vez, gente, o Papo Holístico é um bate-papo, ok? Não é uma aula e nem me deixem falar sozinha. Vocês podem se colocar. Elaina, seja bem-vinda, Yúlia. Vocês podem trazer suas opiniões, seus questionamentos, fazer perguntas, porque a gente precisa dessa interação e conversar sempre é muito bom. Gente, eu sou uma pessoa que eu adoro conversar, adoro bater papo, ouvir, falar, trocar, que eu acho que isso traz um crescimento para todo mundo, não é? Então hoje nós vamos falar de normose, vamos falar do que é normal, o que é ser normal, o que não é ser normal, o que nós podemos aceitar por normal e aquilo que a gente não pode mais aceitar por normal, que já deu, já chega desses adoecimentos. Então eu fui buscar em fontes muito seguras, né, de filosofia, de pensamento, são três autores que eu amo de paixão, que é o Jean-Yves Leloup, o Pierre Weil e o Roberto Crema. Eles escreveram um livro inteiro sobre normose, né? E é um assunto, gente, dos mais urgentes para nós, que estamos aí nesse período de transição planetária, com tantas novas realidades sendo trazidas, e a gente está meio perdido, né? Afinal de contas, tinha-se antes um padrão rígido de ser, hoje não é mais. Então, o que é, né? Então a gente tem que questionar. E eu gosto muito de conceituar as coisas. Então vamos conceituar a palavra normose para a gente entender. Então, segundo estes autores, né, eu amo Jean-Yves Leloup profundamente. Todos os livros dele são realmente muito, muito incríveis, né? Ele diz assim que normose é um conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso social, que na realidade são patogênicos, ou seja, são adoecidos e nos levam à infelicidade, à doença e à perda do sentido da vida. Gente, isso é muito sério. São coisas consideradas normais. Então é normal a guerra. É normal a agressividade, é normal a ignorância, a falta de gentileza. As pessoas, a sociedade adoecida, né? Graças a Deus isso tem mudado. Oh, que bênção, tem mudado. Nós temos evoluído e vamos falar muito de evolução hoje no nosso bate-papo sobre o que é normal e o que não é normal, não é? E se nós desejamos continuar com esse padrão de normalidade ou se nós desejamos transformar as coisas dentro de como, né, eles falaram muito durante o Covid, nesse termo um novo normal, mas eu acho que nós nunca poderemos ter um novo normal. Vamos conversar sobre isso, né?
o racismo, a homofobia, que se nós continuarmos dentro de uma sociedade, gente, que promove e que aceita passivamente determinadas coisas, né? Nós chegamos num ponto de achar normal alguns absurdos, como a corrupção. A corrupção tornou-se algo institucionalizado no Brasil. E não é só a corrupção de milhões e milhões, essa corrupção política e governamental. Existe a corrupção nas pequenas coisas, né? É naquele troco que não se devolve, é naquele favoritismo que nós criamos, e nós vemos isso acontecer o tempo inteiro. E isso, gente, a gente vai considerando normal, o que não é normal, não é? E quem faz diferente daquilo que a sociedade coloca como normal, né, Elaine contribuindo aqui, a violência, né, a violência física, a violência verbal, a violência moral sobre as pessoas. A gente vive esses absurdos dentro de casa. Pessoas nos tratam mal dentro da nossa casa e a gente acha que isso é normal. Pessoa chega gritando, te insultando, te diminuindo e a gente acha que isso é normal. Nós criamos normoses dentro da nossa família. Corrupções dentro da nossa família. E a gente se acostuma a elas, nós temos uma tendência a acostumar. E aquela fala, né? Ah, não vamos brigar, não vamos discordar, não vamos falar disso, porque se a gente fala disso, gera discussão, como se a discussão fosse contrária à paz. Discordância não é contrária à paz. Discordância é o caminho para a paz verdadeira, não hipócrita. A paz, ela só vem através de um esforço de equilíbrio, de uma democracia real, não é? A paz é o bom combate, segundo Roberto Crema, né? Ele disse numa das palestras dele, né? A paz é um bom combate e às vezes nós precisamos combater coisas em nós, em torno de nós, para que a gente estabeleça um estado de um novo normal, de uma nova consciência, de uma nova forma de lidar com as coisas. A Ana contribuindo aqui, que achar que estamos bem porque o outro está pior, não é? Então o outro está com fome, eu tenho comida na minha casa, então tá tudo bem. Não, está bem em relação a isso. Mas e o resto? E o outro faz parte da raça humana. Então, enquanto tiver um único sofrendo no planeta, não é normal a fome. Não é normal o abandono, não é normal o desemprego. Então nós precisamos sim, gente, de despertar em nós essa possibilidade de indignarmos diante das coisas. As pessoas mais sensíveis, as pessoas muito sensíveis, elas às vezes passam mal diante de um fato, têm enjoo, náusea, dores de cabeça. E alguns dizem que elas são desajustadas. E os normais olham para as coisas com total indiferença. As pessoas que se encaixam e que estão absolutamente bem adaptadas a este padrão de normalidade doentia, elas não sofrem nem se indignam com as coisas horríveis que acontecem no mundo. Não dá mais para ser assim. O oposto do bom combate pela paz é a estagnação. E esse conceito de normalidade doentia que nós vivemos em muitos setores ainda da nossa sociedade e da nossa vida nos leva a um processo de estagnação. Porque se não tem atrito, se não tem discussões, se não tem discordâncias, não há crescimento. E nós precisamos crescer.
Veja, para discordar não é preciso virar inimigo, não é preciso ter separação, é preciso apenas cada. Isso é a verdadeira democracia. A verdadeira democracia vem de um dizer a sua opinião, o outro dizer a sua opinião e se encontrar um consenso que seja bom para a maioria. Talvez não seja bom para todos, mas bom para a maioria. Isso é o que o povo briga pela democracia. Mas será que nós estamos preparados e nós estamos realmente exercitando o pensamento democrático na nossa vida? Porque, gente, se isso não for construído no nosso lar, nas nossas relações interpessoais, na nossa escola, se isso não for ensinado para as nossas crianças, nós nunca viveremos isso em um nível de Brasil, de país, de nação, de raça humana. Então é muito necessário este exercício e essa discussão que leva a atritos. E a discussão vai fazer a mudança necessária para a gente quebrar esse padrão que nos mantém presos numa normalidade absurda, doentia, inaceitável no século XXI. A Elânia contribuindo que as pessoas não ficam indignadas com a fome e com a falta de moradia. Não é? Pessoas adaptadas a esta normose, adaptadas a esta forma doente, acham que está tudo normal, é assim mesmo. Gente, não é assim mesmo. Nós fomos criados por um ser perfeito para sermos perfeitos. Nós temos em nós todo o potencial de luz e de perfeição e de melhoria. Se nós não somos felizes e saudáveis, alguma coisa está errada e não é normal. Não é normal o idoso ficar doente. Todo mundo fala assim, é porque eu estou velho, por isso que eu tenho dor. Não, o normal é não ter dor. Mas nós somos seres, estamos numa sociedade tão adoecida que tornou-se normal ter dor. O normal é ter saúde. Se nós estamos sem saúde, tem alguma coisa errada, não é? A Elânia complementando aqui, que fala de uma indignação para mudar a situação que nos faz sentir essa indignação. Exatamente. Às vezes a gente se indigna, fala, reclama, culpa o governo, culpa todo mundo e não faz nada. Minimamente cuidando do alimento que esteja na sua geladeira, para que em nome de tanta gente que passa fome, você não desperdice na sua casa. Às vezes, sabe, gente, nós bonzinhos, cristãos, fraternos, muitas vezes nós vivemos numa hipocrisia muito grande. Eu me coloco dentro disso. Boa noite, Mara. Que bom você aqui, querida. E a gente vive uma hipocrisia muito grande, porque nós esquecemos que somos corresponsáveis. E não aceitar por normal as coisas que agridem a nossa consciência pressupõe tomar atitudes diferentes. E para tomar uma atitude diferente, gente, a gente tem que bancar. Tem que ter coragem, porque não é fácil sair do esquema. Não é fácil romper com padrões tão rígidos e tão arraigados numa sociedade que não quer que as coisas mudem. Porque para mudar, elas vão ter que sair da zona de conforto. Vai ter que sair daquele lugar onde estão acomodados. Para mudar, vai ter que mudar valor, conceito, hábito, e a maioria de nós não está disposto a isso. A gente quer um governante que venha fazer coisas por nós. E o que nós estamos dispostos a fazer por nós? O quanto nós estamos dispostos a bancar o risco que é ser desajustado numa sociedade doente?
Por exemplo, quando você assume, sei lá, igual eu, assumi agora que eu sou vegetariana. Aí quando você chega em determinados ambientes, o povo te olha como se você fosse um ET. Quando você come de tudo, simplesmente não come carne. E aí as pessoas, nossa, nananana, e começam a falar, né? E aí você tem que bancar, gente, é só uma escolha. Eu não sou contra quem come carne, eu apenas fiz a opção para mim de não comer. E tudo bem. Vocês entendem isso? Então a gente, quando aceita que precisa mudar, né? A Ilana complementando aqui que não é fácil sair da bolha, e não é. Exige coragem, exige persistência e exige, gente, principalmente observação, para que a gente não vá para o extremo oposto, criando um outro padrão tão rígido quanto esse. Confúcio, que foi um grande filósofo que viveu muito antes de Cristo, e hoje ele é um dos mestres ascensos, né? Ele tem uma frase, gente, eu vou pedir licença para pegar minha colinha que caiu aqui no chão. Eu não consigo decorar tudo. Então tem uma frase de Confúcio que diz assim: o que diferencia o homem das outras espécies é o inacabamento e a incompletude. Olha que coisa linda. O que faz a raça humana ser diferente dos outros animais, dos leões, dos macacos, dos golfinhos, é porque nós somos incompletos. Nós estamos nos completando. Você vê, o ser humano nasce absolutamente frágil, né? Um boi não precisa de escola para aprender a ser boi, ele já nasce sabendo ser boi. O ser humano, se alguém não ensinar, ele não consegue aprender sozinho. O ser humano está em incompletude. E aceitar este inacabamento eterno nosso, da nossa raça, é maravilhoso, porque nós entendemos que nós podemos e devemos aprender constantemente. Mudar de padrão constantemente, observar aquilo que não te faz bem constantemente. E como que a gente vai saber quando aquilo não nos faz bem? Eu insisto em repetir isso, mas é porque é muito importante. O termômetro é a paz de espírito. Você está com alguns hábitos, com alguns relacionamentos, com algum estilo de vida, isso está te trazendo paz? Ok. Aquilo começou a te incomodar, tem alguma coisa errada, está na hora de melhorar. E todas as vezes que nós nos calamos diante das injustiças que às vezes nós fazemos conosco, as pessoas que nos amam ou que acham que nos amam, ou que amam do jeito que dão conta de amar, mas as injustiças, as cobranças absurdas que elas fazem conosco, e nós nos calamos diante disso, nós estamos sendo cúmplices de situações doentes. E não estamos contribuindo em nada. Para contribuir, nós temos que ter consciência. Olha, consciência. O que é ter consciência, gente? É ter um olhar crítico sobre as coisas, um olhar crítico sobre a vida. É isso mesmo que eu quero para mim? Qual é a proposta da minha alma? Como que eu gostaria de viver e o que me impede de viver de acordo com os valores que eu julgo reais e necessários? Não que são impostos para mim de alguma forma. Não tem como viver nesta imposição. Lembre-se que para estabelecer a paz é preciso ter um bom combate. E esse combate não é contra o outro, mas a favor de você, da sua verdade, de ser honesto com aquilo que a sua alma quer. A nossa vocação é divina. A nossa vocação
é para o amor. Cada um de nós nasceu aqui com um propósito, e um propósito maior do que isso que a sociedade permite e impõe. Todas as vezes que nós nos afastamos da nossa vocação interna, que nós nos afastamos daquilo que realmente somos e que queremos. Eu em consultório eu pergunto isso constantemente. O que você deseja? E a maioria das pessoas não sabe. Se você fosse se apresentar em valores, em virtudes, como você se apresentaria para as pessoas? As pessoas não sabem, a maioria de nós não sabe, não é? Porque nós não fazemos contato com essas verdades internas e profundas. A maior parte das vezes, o que nós chamamos de verdade interna é aquilo que os outros falam de nós, ou o que a gente acha que os outros falam de nós. Mas nós mesmos não sabemos ou sabemos bem pouco. E como que eu vou me colocar conscientemente diante de uma estrutura social se eu nem sei quem eu sou? Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu nem fiz contato com a minha alma para saber, estou vivendo para quê, para chegar aonde? Vocês entendem o quanto que isso é importante? O Roberto Crema deu um conceito para vocação. Ele diz que vocação é a voz mais profunda do desejo que nos trouxe a essa encarnação. Cada um de nós nasceu com um propósito. E encontrar esse propósito e guiar a nossa vida para esse propósito é o que vai nos colocar na verdadeira paz. Só que para isso, muitas vezes nós temos que romper com padrões estabelecidos por pessoas infelizes e adoecidas, que têm muita dificuldade com qualquer mudança, porque a mudança vai estatelar na cara delas o quanto elas estão adoecidas e equivocadas. E as pessoas que saem do normal e ousam ser quem são, e ousam aceitar esta vocação intrínseca da sua alma e do seu espírito, incomodam. Evoluir incomoda, crescer incomoda. Jesus incomodou muito, e todos os grandes seres da Terra. Só não incomoda quem se encaixa. Quem se encaixa dentro desse padrão normótico, adoecido, cruel, essas pessoas não incomodam. Agora, quem incomoda? Todos aqueles que incomodam. Olha o que aconteceu com Jesus, né? Olha o que aconteceu com Lutero e com tantos outros que incomodam. Seres conscientes incomodam, porque não aceitam a normalidade doentia, normótica, né? Dentro desse termo mais moderno que a gente tem. Então, eu desejo que cada um aqui que esteja me ouvindo comece a incomodar. Incomodar principalmente a si mesmo, de não aceitar as coisas tão passivamente. Nós não podemos, gente, aceitar a violência doméstica, a violência contra as crianças. E quando eu digo violência, não é só a violência que bate, que espanca, mas essa violência cruel de dizer para o outro que ele não pode ser quem ele é. Existe crueldade maior do que você dizer para o outro que ele tem que se encaixar naquilo que você deseja, porque você o ama e ele tem a obrigação de te fazer feliz? Olha que coisa absurda! E nós fazemos isso em nome de um pretenso amor que limita, que mata, que violenta. A Ana contribuindo aqui, falando que pensar e agir diferente incomoda. Com certeza, Ana. E nós incomodamos muito. Nós incomodamos muito. As pessoas que falam incomodam muito. E que ousam viver. E que ousam ser quem são.
na verdade. Então, para a gente mudar, gente, existem algumas etapas, algumas ações que a gente precisa ver. Primeiro, é reconhecer o que precisa ser mudado. O que está te incomodando? O que está tirando a sua paz? Faz uma análise da sua vida, da sua relação de você com você mesmo, da sua relação com as pessoas que estão próximas a você, da sua relação com o mundo, com os outros reinos. O que está te incomodando? A Silmara, oi querida, que bom você aqui. A Silmara contribuindo aqui. Colocamos no mundo pessoas inteiras que têm o direito de fazer suas próprias escolhas e não pessoas pela metade para viverem as nossas vontades. Exatamente. E nós, Silmara, precisamos nos permitir ser assim também. Porque mesmo sem querer, sabe, esse padrão de normalidade tá tão arraigado que nós saímos repetindo coisas que nos foram ensinadas através das gerações, que nos fazem infelizes e que a gente sequer se questiona. Poxa, é isso mesmo que eu quero para mim? É nisso mesmo que eu acredito? Ou eu estou apenas repetindo padrões que minha mãe aprendeu da minha avó, que minha avó da minha bisavó e assim por diante? Né? O que é verdade para mim, eu hoje, no século 21, um ser pensante, capaz e livre para fazer as minhas próprias escolhas? Então é legal. Foi igual quando eu escolhi parar de pintar cabelo. Né? Nossa, o povo ficou tudo doido atrás de mim. Ah, não, você vai ficar feia, você vai ficar velha, porque dá impressão de desleixo. Eu ouvi tanta coisa, já tem uns 4 anos ou mais que eu não pinto cabelo, nem sei quanto tempo, eu não presto muita atenção assim. Parei de pintar, porque pintar cabelo não era mais real para mim. Não fazia parte mais da minha estrutura de verdade. Eu amo os meus cabelos brancos. Eu sou apaixonada por eles. Eu acho eles lindos. Fazem parte do que eu sou, né? E o que me deixa velha são meus pensamentos, não são os meus cabelos. E eu tive que brigar com filha, sabe? Todo mundo me criticou. Minhas filhas ainda ficaram horrorizadas, né? Hoje elas estão adorando meu cabelo, mas na época que eu parei de pintar, nossa, mas era uma verdade minha. E a questão era muito maior do que pintar ou não pintar cabelo. Era o meu direito de ter um corpo e uma aparência que eu queria. E não que as pessoas tivessem expectativas sobre mim. Então não é só o cabelo, é o que simbolizou essa libertação. Porque tinha a ver com a minha verdade pessoal e não com a verdade das pessoas à minha volta. A Mara dizendo que meus cabelos são lindos. Obrigada, Mara. Eu gosto muito deles, né? Tem uns 5 anos já que não vê tinta, tudo branquinho. Eu tô achando mó barato. Fruto da minha experiência. Fruto do meu caminhar, né? E tudo bem, mas quem quer pintar cabelo também tudo bem, desde que isso esteja de acordo com a sua verdade, com a sua paz. E assim é com tudo, com as suas relações sexuais, com as suas relações afetivas, com as suas relações profissionais. Quantas pessoas eu vejo absolutamente infelizes num emprego, infelizes no seu processo criativo e que não se permitem mudar porque, meu Deus, o que vão dizer, o que vão pensar, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, mas o que já está perdendo de vida, de felicidade, de realização, não é? É isso que precisa ser questionado, não é? Confúcio também nos trouxe um termo sobre isso, né? Que é algo que a gente precisa muito refletir, que ele chama de alfabetização consciencial.
né? A Mara está aqui falando de consciência, né? Alfabetização consciencial. Quando eu vou aprendendo, e lembra que somos seres em construção, então é algo que nós vamos aprendendo, gente. Ninguém sabe tudo, mas não mesmo, né? Mas se hoje você se propõe a fazer alguma coisa diferente por você, para você, né, para melhorar o seu jeito de ser e te deixar mais coerente com a sua alma. Gente, a coerência da mente com a alma nos transforma em seres muito fortes, em seres de um potencial inimaginável. Porque a fortaleza que você cria quando o seu falar, o seu pensar e o seu agir forem numa direção. Quantos conflitos e quantas doenças nós trazemos para nós, porque a nossa cabeça pensa de um jeito, o coração sente de um jeito e a sua ação é totalmente diferente. Não é assim? Quantas vezes a gente faz coisas que seu coração até dói, mas eu tinha que fazer. E eu digo para você, não tinha. Não permita que pessoas adoecidas por essa normose ditem regras para você ser tão infeliz quanto elas. Não permitam. Não permitam que alguém te diga o que você tem que vestir, o que você tem que falar, o que você tem que usar. Como você deve amar, a quem você deve amar, quanto você deve amar. Não funciona assim. Nesse novo milênio que está despontando, nessa nova etapa para a qual a humanidade está caminhando, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. E ser diferente pressupõe ter coragem para se assumir. Mas para se assumir, você tem que saber quem você é. Vocês entendem? Né? E tudo vai e esbarra aonde? No autoconhecimento e na autoaceitação. Quem sou eu e quem eu não sou? Quem eu não sou. E que legal quando você, às vezes, é rejeitado por ser quem é. Rejeitado por pessoas, não é, que não são felizes. E elas se incomodam com a sua presença. Elas se incomodam com a sua postura. E que legal, porque você, com a sua postura verdadeira, honrada, honesta, aceitando que elas sejam diferentes de você, não cobrando que elas também sigam o seu padrão, mas aceitando cada um no seu quadrado, como tinha anos atrás lançaram uma música assim, né? Cada um no seu quadrado. E tá tudo bem. Um espírito que eu honro e respeito muito. Tem uma frase que eu trago como um lema de vida, Pai João de Aruanda, quando ele diz assim: união sem fusão, distinção sem separação. Podemos estar unidos, mas não precisamos ser fundidos. Podemos ser diferentes, mas não precisamos ser inimigos. O grande paradigma do século XXI e dessa nova era despontando é justamente as diferenças caminharem juntas sem deixarem de ser quem são. Vocês compreendem isso? Como isso é bonito e como isso é libertador. Agora, para assumir que eu sou diferente e as diferenças que são só minhas, eu tenho que aceitar a sua sem isso me incomodar, sem julgamento e sem cobrança. A Silmara contribuindo aqui que nós aprendemos muito com a diversidade. É tão bom estarmos abertas para, com certeza, e a Ana aqui, tão importante como saber o que a gente quer é o saber o que a gente não quer. Exatamente, Ana,
Exatamente. Trigueirinho mesmo disse sobre isso, que é muito difícil a gente ter total consciência do nosso propósito, da nossa vocação. Mas se a gente já começa a eliminar o que não quer para a nossa vida, já vai ficando fácil, né? Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu não tenho que beber porque está todo mundo bebendo, eu vou beber o dia que eu quiser beber, não porque as pessoas estão bebendo. Não é? Eu não vou fazer qualquer coisa que seja porque todo mundo faz, porque eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo, você é único em todo o universo. E se você tiver que se comparar com alguém, compare-se consigo mesmo. Veja o quanto hoje você está mais feliz do que você estava um mês atrás, um ano atrás. Se não tiver, mude. Se não tiver, transforme. Refaça esse caminho. Não se compare com as pessoas. Principalmente, gente, com as pessoas normais, por favor. Com as pessoas que demonstram aí uma vida toda certinha, que a gente até brinca, né, de comercial de margarina, aquela família feliz, perfeita, ninguém briga, olha que beleza, né? Que é aquela vida toda fluida financeiramente, não tem conta. Ô, gente, não cai nisso não, né? Não cai nisso não. Nós todos temos nossos problemas. E quem não tem problema financeiro tem relacional, quem não tem relacional tem de saúde, quem não tem de saúde tem de solidão, tem em algum lugar, porque estar na Terra pressupõe, né, sermos inacabados, como disse Confúcio. Estar na Terra pressupõe estar em processo de... E às vezes a gente fica tão frustrado vendo pessoas normais, com uma vida normal, né? Casais, pai, mãe, filho, todo mundo vivendo na mais perfeita harmonia dentro de casa. Ai, meu Deus, vive lá, passa uma semana com eles. Né? Uma vez uma pessoa me falou assim: nossa, Sheila, você está sempre tão bem que parece que você não tem problema. Eu tô, meu bem, deixa eu te contar, eu não sou de plástico. Eu tenho problemas, muitos problemas, né? Só que a gente, quando a gente busca a esperança, busca o evangelho, busca o autoconhecimento, quando a gente entende que eu não sou este corpo, nem este CPF, nem a minha profissão, que eu não sou minha conta bancária, que eu não sou um personagem, que eu sou uma alma eterna, e eu passo a ter o olhar espiritual, o olhar do espírito para a vida material, o nosso ponto de vista muda. E a gente passa a começar a valorizar aquilo que é real. Porque hoje, gente, a gente valoriza muito o irreal. E para a gente saber o que é real, o que não é real, é só você se perguntar qual a real importância que isso tem para a minha evolução enquanto alma eterna. Se aquilo tem uma real importância, beleza, dedique-se àquilo. A maioria das coisas não tem. A maioria dos nossos sofrimentos não faz diferença nenhuma. Quando você chegar lá na ponta final, no fim da vida, que você for olhar para trás, aquilo não te acrescentou em nada. E se padrões comportamentais, exigências sociais, pessoas, bens, não vão te acrescentar nada, você vai carregar isso na sua bagagem. Para quê? Pessoas que não somam nada na sua vida. Você vai perder tempo porque ela não te deu bom dia. Ai, porque não te cumprimentou. Ou qual a diferença que isso faz para a sua jornada enquanto alma eterna? Quando faz diferença, aí sim merece toda a nossa atenção. A maioria absoluta disso que nós chamamos de sofrimento, se a gente passar uma peneira dessa alfabetização consciencial que Confúcio nos falou,
nós vamos perceber que servem para nada. E a gente vê a gente se debatendo, né? Querendo fazer parte de uma normose. Ainda tem gente que insiste em querer fazer parte de uma normalidade adoecida, que só nos leva à infelicidade. Então ousem mudar. Ousem ser quem são. Ousem dizer não às coisas que não acrescentam e que, além de não acrescentar, ainda tiram a paz que você tem. Olha que terrível! Além de não acrescentar, essas coisas ainda tiram aquilo que você tem de mais sagrado, que é a liberdade de ser quem você é. Porque nós, gente, aqui na Terra, somos representantes do divino. Somos representantes da inteligência divina. Então, se eu sou parte da inteligência divina e a represento, ela se mostra através do que eu sou. Então, o que eu sou é divino, na essência. Se o que eu sou não está sendo divino, é porque eu não estou sendo quem eu sou, eu estou sendo outra coisa. Eu estou sendo um produto de um meio adoecido. E não foi para isso que nós estamos aqui. A Vanessa comentando, ela compartilhando aqui, à medida que vamos nos conhecendo, vamos percebendo como desperdiçamos energia com o que não é importante. Exatamente, Vanessa. E aí é que é legal o envelhecimento, né? Hoje eu tô com quase 57 anos já e eu já tenho um passado. Quando a gente é muito novo, a gente quase não tem passado. Então hoje eu vejo o quanto que eu me permito mais coisas justamente por causa desse amadurecimento. Como que o idoso se solta mais. Eu era muito mais velha do que eu sou hoje aos 18 anos. Não é? É esta permissão para ser quem a gente é, na essência, com a vocação. E a nossa vocação, gente, resumidamente, é o amor. Não tem outra vocação. Qual é a vocação humana? É o amor. É o amor, em suas mais diversas formas. Porque todas as formas de amor, como diz a música da Gal Costa, toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor vale amar. Trouxe 3 dicas de florais do sistema de Bach que nos auxiliam a quebrar padrão, a quebrar, a sair, a transformar esses padrões normóticos, que é uma normalidade absurda que não tem a ver com a sua verdade, tá? Então vamos falar hoje do walnut. O walnut é um floral que auxilia na mudança. Sabe quando você quer mudar, você sabe que precisa mudar, você já entendeu que aquele padrão não serve mais para você, mas você não consegue realizar a mudança? Tome o walnut. O walnut quase que te empurra, fala assim, vai! Ele é um floral que nos auxilia na adaptação. E isso, Rita, obrigada. A Rita escreveu ali o walnut. Ele nos ajuda a adaptar, tanto a adaptar a mudança que já aconteceu, quanto nos impulsiona para realizar as mudanças que precisam acontecer, tá bom? Outro floral importante nesse processo de quebrar padrão, de sair dessa normose, que é essa normalidade adoecida, é o Wild Oat. Porque o Wild Oat é um floral que nos aponta caminho. Muitas vezes nós sabemos que não tá bom, mas vamos para onde? Eu vou mudar, mas vou mudar o que para me tornar o quê? Né? Eu não estou feliz, por exemplo, no meu trabalho, mas o que eu vou fazer se eu não fizer isso que eu fiz a vida inteira? Não é assim? Eu não estou feliz nessa relação, mas como que eu vou viver se eu não puder? É OLT, é O-L-O-A-T. Para mim é difícil, deixa eu ver se eu consigo escrever, gente, eu acho que eu consigo. Wild Oat.
Aí, White Oat é o nome desse floral. Então, quando você não tem a menor ideia do que precisa mudar, quando sua mente está congestionada, vocês já tiveram isso? A mente está tão congestionada que você não tem clareza mental. Você toma o White Oat. O White Oat, ele te aponta caminho. Ele fala assim, vai para lá. Por quê? Porque ele te conecta com a sua consciência, com a sua alma, né? Ele faz essa conexão porque a sua alma sabe. Dentro de você estão todas as respostas. Só que nós temos uma dificuldade danada de ver dentro da gente, porque a gente fica vendo só o quê? Só na periferia, só a personalidade, só o que as pessoas vão dizer, só o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar de você, e não vê o que eu acho de mim. O quanto eu me amo, o quanto eu me aceito, o quanto eu me perdoo. A hora que a gente entra dentro disso, os caminhos se abrem, porque aí você encontra a sua verdadeira vocação e consegue tomar decisões. Um outro floral importante é o agrímone, né? Pode tomar 5 gotas 4 vezes ao dia, tá, Rita? Do floral. O outro floral é o agrímone. Este floral, gente, principalmente se tratando de normoses, ele é muito importante, porque ele é o floral das pessoas que mascaram o sofrimento e fingem que está tudo bem. E quantas vezes nós nos pegamos nesta situação de agrímone? O povo te trata mal, a pessoa grita com você, a pessoa é grossa, estúpida, sem educação, a pessoa te deprime, te coloca para baixo e você acha que é normal. E sorri e diz que tá tudo bem, só que não tá. Então, quando a gente toma o agrímone, você começa a tirar as máscaras. Tanto as suas máscaras quanto a enxergar as máscaras das pessoas. E aí a verdade estatela para você. Nem sempre isso é gostoso. Nem sempre isso é suave. Nem sempre. Nem sempre isso leva à paz. Essa paz passiva. Mas leva à paz que luta um bom combate. Porque aí você começa a enxergar as coisas como elas são. E para de fingir uma normalidade, uma felicidade, um tá tudo bem, uma aceitação que na verdade não é real. Porque no fundo tá ruim. E o agrímone ajuda a gente a ver o que tá ruim. Porque a hora que eu vejo o que tá ruim, eu consigo consertar. Porque enquanto eu me identifico, por exemplo, tem um vazamento no meu banheiro. Enquanto eu não quebro a parede, não vejo aonde que o cano está vazando e faz aquela confusão, aí eu não conserto o cano e não para de vazar. Vocês entendem isso? Na vida interna, na vida espiritual, nas relações dentro das suas casas religiosas, seja ela qual for, suas relações afetivas, quantas vezes a gente vive isso? É aquela coisa de tá ruim, mas tá bom. Dá para aguentar. Olha, tem coisa mais cruel do que falar isso. Quantas vezes eu já falei isso? Hoje graças a Deus, eu tô numa proposta de não falar mais. Tá ruim, mas dá para aguentar. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Não tô falando para sair aí quebrando tudo, terminando, saindo de emprego. Não é isso. Mas é identificar a verdade. E dentro da verdade, dentro da realidade, fazer as transformações necessárias. Muitas coisas podem ser resgatadas, muitas coisas não tem como, não é? Mas tudo dentro de uma verdade. E eu falei de 3 florais, mas eu queria acrescentar mais um, que é muito importante, que é o Chestnut Bud. Deixa eu escrever aqui. Chestnut Bud. Meu celular já escreve quase que sozinho os florais, de tanto que eu indico para as pessoas. O Chestnut Bud, gente, é um floral que ajuda a aprender com os erros, que ajuda a quebrar padrão. Sabe aqueles erros que você repete? Você sabe, você falou, eu não quero fazer, mas quando você vê, você já fez.
não é? Quantos erros, viciações mentais, né? A gente é viciado em falar mal dos outros, a gente é viciado em reclamar, a gente é viciado em produzir lixo, a gente é viciado num monte de coisa que a gente, alguma coisa já tá soprando pra gente, para de fazer, esse trem não serve, sabe, esse trem faz mal, não é, mas aí você, quando você pega, você já fez, não é assim? O Chestnut Bud é um floral que nos coloca numa situação de atenção e de aprender com a experiência. Fiz uma vez, não deu errado, da próxima vez eu vou fazer de outra forma. Ou eu não quero mais este padrão. Eu não quero mais seguir por esta cartilha destas normoses absurdas, racistas, machistas, separatistas, sectaristas. Eu não quero achar normal a fome. Eu não quero achar normal a guerra. Eu não quero achar normal pessoas intrometendo na minha vida. Eu não quero achar normal, não é, que eu sofra por problemas que não são meus. Eu posso ser solidária às pessoas, não trazer o problema delas para mim. São coisas totalmente diferentes. E a gente muitas vezes sai repetindo esses padrões, não é? Sem parar. Pode tomar os 4 de uma vez, tá? Então, Walnut, Wild Oat, Agrimony e Chestnut Bud são os principais florais do sistema de Bach que nos auxiliam a quebrar, a sair dessa casquinha, a sair dessa caixa apertada que as pessoas tentam nos colocar, que não cabe a nossa alma dentro dessa caixa. Pode até caber a nossa personalidade, pode até caber essa casquinha de fora que a gente mostra para o mundo, mas não cabe o seu coração, porque o seu coração e a sua consciência são muito maiores do que esse lugar minúsculo, reduzido, limitado, que essas normoses que estão precisando acabar, que já estão em processo de decadência. Graças a Deus hoje se fala nisso, né? Quem quiser ler o livro chama Normoses, eu não escrevi o nome do livro, Normoses, alguma coisa lá de adoecimento, é escrito pelo Jean-Yves Leloup, Pierre Rivail e Roberto Crema, ok? E para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje, né, eu queria trazer um pequeno texto, bem pequeno mesmo, desse livro A Arte de Viver, de Epicteto. Epicteto foi um filósofo que nasceu 55 anos depois de Cristo. Ele nasceu escravo e por causa da sua inteligência, ele foi resgatado pelo seu senhor para ser o seu conselheiro. E Epicteto teve chance de estudar a partir daí e deixou textos belíssimos para nós. Então, eu vou ler o texto dele que chama Procurar agradar é uma armadilha perigosa. Tudo a ver com a gente quebrar padrões de normoses. Ao tentar agradar outras pessoas, corremos o risco de nos desviarmos para o que está fora de nossa esfera de influência. Agindo assim, perdemos o domínio sobre o propósito da nossa vida. Contente-se em ser alguém que ama a sabedoria, que busca a verdade. Volte quantas vezes for necessário para o que é essencial e valioso. Não tente parecer sábio aos olhos dos outros. Se quer viver uma vida de sabedoria, viva de acordo com as suas condições e procure ser sábio aos seus próprios olhos. Maravilhoso, né? Gente, esse é um livro que tem que virar um livro de cabeceira da gente, porque Epicteto é demais. Se você quer viver uma vida de sabedoria, seja sábio aos seus próprios olhos. Acredite na sua verdade.
seja coerente, seu corpo, sua alma, seu espírito, seus pensamentos e as suas emoções vivendo em coerência. Essa é a nossa maior força, a coerência é a nossa maior força. Está na hora da gente se libertar. Tem séculos demais, tem milênios demais. O nome do livro, a Rita, até foi a Rita, foi a Silmara, Normose, a Doença da Normalidade. Isso mesmo, de Jean-Yves Leloup, Roberto Crema e Pierre Weil. Pierre Weil, gente, ele foi o fundador da Unipaz, a Universidade pela Paz. É lindo o trabalho deles e eu super recomendo. Todos os livros de Leloup são divinos, né? Do Pierre Weil também. Então é isso. Hoje nós vamos ficando por aqui. Quero muito agradecer vocês. A live vai ficar gravada. Segunda-feira que vem estarei de volta. Agora nós vamos voltar a esse ritmo, tá bom? Quem tiver alguma ideia, gostar que eu desenvolva algum tema, pode escrever para mim. Para mim vai ser um prazer. Eu acho que aqui é um momento para ser nosso, tá? Compartilhem essa live com algumas pessoas se vocês acharem interessante. Porque pessoas podem precisar ouvir estas coisas, né? Me sigam no Instagram, gente, me sigam no YouTube também. Eu tô lá colocando alguns conteúdos no canal do YouTube, subindo algumas palestras, subindo alguns trechos de curso, tá? Então vocês podem me seguir no YouTube. E aqui na bio do meu Instagram eu tenho alguns cursos já online. Tá? Tem um curso muito interessante que pode ajudar nisso, que é sobre ética e anamnese, para quem faz anamnese, para quem é terapeuta, até para quem não é, quem quer aprender a abordar as pessoas, a conversar com as pessoas. Esse curso de ética, né, e de anamnese, ele traz muitas dessas reflexões para nós, tá bom? E tem o livro também, o curso Purifique, que são técnicas de limpeza energética, que às vezes esses ambientes vão ficando tão tensos, né? E essas limpezas energéticas são para os ambientes e para nós. Banhos, ervas, florais, tem muita coisa legal. O curso Purifique está maravilhoso, tem um e-book de mais de 70 páginas e você pode adquirir só o e-book ou o curso completo com as gravações. Então vamos dar uma movimentada nisso, compartilhar isso com mais pessoas, ok? Desejo a vocês, meus queridos, uma semana de muita paz, de muita calma, de muita lucidez, né? Se tiver que indignar, que seja pela justiça. Se tiver que brigar, que seja pela paz, pela sua paz, pela paz do mundo, pela paz de tudo que nos cerca. Beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus.